Nesse vídeo eu vou falar sobre a miomectomia cesárea depois de um ano. Hoje é dia 27 de novembro e hoje faz um ano e um dia do período que eu fiz a cirurgia. Eu contei em um vídeo que inclusive fez muito sucesso. Isso é uma coisa boa e ruim ao mesmo tempo, porque muitas de nós lidamos com essa situação, né, de ter que lidar com miomas. E nesse relato, se você quiser saber mais sobre o que aconteceu, você pode ir no outro vídeo que eu fui bem minuciosa. Inclusive, agradeço demais os comentários, as mulheres que compartilharam, algumas estão até lá no Instagram, inclusive, vocês são super bem-vindas lá pra gente trocar ideia. Gente, eu já posso dizer a vocês que eu não vou trazer tantos detalhes aqui, só os mais importantes, porque depois do período dali pós-operatório, eu me empreguei, né? Comecei querendo mostrar muito trabalho, me dedicando muito, mas só que eu também tinha o meu pós-operatório que estava um pouco complexo. Eu não fixei muito de voltar e trazer feedback pra vocês aqui. E depois, lá mais tarde que eu vim ver que tava tendo um bom retorno do vídeo, de muitas mulheres passando, aí eu vim trazer esse vídeo. Então é só pra dar uma leve explicadinha sobre essa questão e aí vamos para os pontos mais importantes que eu recordo. Primeiro, eu quero falar um pouco da cicatriz. A cicatrização da pele em si, a parte externa, foi relativamente rápida e boa. Porque primeiro criou um cascão, o fio que foi passado foi aquele que a pele absorve, então eu não precisei tirar. Teve uma situação de que um ponto, ele saiu, era tudo ponto interno, e aí ficava só tipo um nozinho, parecia um nylon transparente, só que não era um nylon, era obviamente, né, era um produto específico que a pele mesmo absorvia, e aí esse ponto que tava interno, não só a pontinha, o ponto mesmo, ele saiu, ele ficou pra fora, ele ficou um arquinho pra fora, e isso aconteceu com a minha cicatriz. Era um pouco incômodo, eu lembro que eu ligava pra médica várias vezes, doutora, tá saindo alguma coisa, e a médica, calma, é normal, às vezes acontece, o ponto saiu. Pra eu puxar, eu tenho que ir no médico, ela disse, não, vai absorver, a pele vai absorver, ele mesmo vai cair sozinho. E eu lembro que eu tinha muito medo de ter que ir tirar os pontos, quando eu fui ver os pontos, não precisava tirar. Então era uma coisa, foi muito bom. E esse pontinho era a única coisa que incomodava, e até por causa disso, eu acho, ele demorou mais essa região para cicatrizar. E hoje até essa parte parece ser um pouquinho mais funda. Mas enfim, a pele secou. Realmente o negocinho ele saiu sozinho. Mas por ele ficar pro lado de fora, ele prendia um pouco na roupa. Então isso aconteceu no período, né, pós, né, na parte da cicatrização. Fora esse fato, eu não tive nenhuma complicação. Para algumas pessoas eu vi que às vezes tem um sangramento, às vezes um ponto abre, coisas do tipo. Mas eu fui muito cuidadosa no pós-operatório e até mais tarde, uns 90 dias depois, eu ainda era muito cuidadosa. A cor, no início, o tom era um pouco escuro. Depois que caiu o cascão, ficou um tom um pouco escuro. Era tipo um roxinho, vermelhinho, roxinho. A região ao redor era bem inchadinha, depois foi perdendo, né, a parte de hematomazinhos que tinha. E aí ficou bem... Olha, doutora Cristine Torres, que me atendeu pela Apvida de Lauro de Camaçari, de Lauro de Freitas aqui da Bahia. Sou muito grata a ela, porque foi um acabamento maravilhoso. Hoje já passou o roxinho, tá branquinha e tá, assim, no tom da pele, óbvio, dá pra ver, mas assim, bem, assim, tranquila. Eu tô confortável com ela, não aparece no biquíni. É grande, porém, não deu queloide. E tem pessoas que dá queloide. E por mais que a pessoa possa sentir algum tipo de desconforto estético, pode fazer tratamento também pra reduzir elas com o tempo, tá? Um quesito nas partes da cicatrização, que foi a questão da fisioterapia. Porque após o período em que eu conseguia ter o tato, foi uma coisa que eu fiz, foi tentar estimular o tato na região. Porque eu fiquei sabendo que perde muito tato dessa região, por causa que corta muitos nervos, né? Eu não sei se é nervo, se eu estiver errada, alguém me corrija, mas corta muita coisinha ali que é responsável por nosso tato naquela região. Então eu ficava estimulando até para não dar também fibrose e tal. Quando eu consegui, eu tive também uma fisioterapeuta que fez uma drenagem pós-operatória em mim, porque eu ficava muito inchada. E aí vem, né, esse segundo ponto que eu quero falar, que é do exercício físico.
Os inchaços no meu corpo aconteceram por muito tempo depois da cirurgia. Pra mim, pelo menos, foi muito tempo, porque foram, sei lá, 6 meses depois eu ainda sentia inchaço. Principalmente na região abaixo do umbigo e também na região da cirurgia em si. Toda essa parte aqui, de baixo do umbigo pra baixo, eu senti inchaço. E eu trabalhei pós uns 45 dias, 40 dias, por aí. Eu voltei a trabalhar, eu trabalhava sentada, home office, né, em casa. Então, ficar sentada muito tempo, eu não conseguia, eu me deitava, eu vinha trabalhar deitada no computador, eu levantava, eu andava um pouquinho, mas mesmo assim, todas as noites, durante o dia, eu ficava com muito inchaço, então eu pedi uma fisioterapeuta pra fazer um trabalho comigo, e ela começou a falar, ó, aos poucos volta a fazer exercício físico. Só que eu só consegui fazer exercício físico lá pros 7 meses. Porque eu tentei fazer caminhadas leves, né, nesses períodos de 5 ou 6 meses, mas ainda eu sentia que não tava bom pra isso. Após o 7º mês, aí eu já senti um pouco mais de segurança, voltei a fazer caminhada. Tanto que eu não corri logo de cara, tinha até uma amiga que tava correndo comigo, e ela falou, não força não, então vamos no seu tempo. Aí eu tentava trotar um pouquinho assim, eu sentia que parecia que meu órgão tava, sabe, não é normal, não é sua barriga normal. Enfim, pelo menos foi a minha experiência. E aí eu optei por fazer exercício físico a partir do 8º mês. E voltei primeiro fazendo exercícios de fortalecimento dessa região. Afinal de contas, eu não fiz esforço nenhum na região, então ficou tudo flácido, né? Meu músculo não tinha força. E aí, talvez por isso eu senti na corrida com 7 meses esse impacto, esse desconforto. Então eu voltei a fazer exercícios para fortalecimento da região aqui do abdômen com acompanhamento profissional. Eu indico vocês pesquisarem bastante antes de vocês fazerem a facão ou de qualquer forma o exercício, porque pode dificultar a cicatrização, né? Pode danificar alguma coisa lá. É melhor você procurar um profissional por segurança. E aí, após esse 8º mês, eu voltando às atividades físicas, eu percebi que o inchaço melhorou bastante. E, em paralelo, eu descuidei da alimentação, né? A partir desse 9º mês, por aí. E aí, gente, eu emagreci 13 quilos antes da cirurgia. Meu mioma reduziu de tamanho, porque eu emagreci, né? Bem pouquinho, mas ele reduziu. E eu me cuidei muito no pós-operatório, esses 6, 7 meses. Só que do 8º mês em diante, eu já comecei a embromar na alimentação. E eu engordei tudo de novo, e agora eu tô voltando a perder, porque eu falei, não é possível, não vou fazer isso não. Então, o exercício físico tá me ajudando, mas hoje que eu engordei de novo, eu voltei a sentir inchaço e voltei a sentir o desconforto na região abaixo do umbigo. Então, aí fica um conselho, não descuide da alimentação nunca mais na sua vida. Sensibilidade. A sensibilidade na região eu ainda tenho, depois de 1 ano, eu ainda tenho. Porque, por exemplo, se eu estiver lavando prato e encostar debaixo do umbigo, na pia, eu sinto que tá sensível, eu ainda sinto um pouco de desconforto. Então, uma fisioterapeuta falou comigo uma vez pra eu fazer a drenagem pra tirar a sensibilidade da região. Que pode ser porque eu evito tocar, mexer, né, tal. Mas, enfim, ainda tenho essa sensibilidade. A sensação de peso foi embora. Graças a meu bom Deus, foi embora. Porém, como eu trabalho sentada o dia inteiro, se eu entrar num flow de trabalho, esquecer, é porque eu trabalho, depois estudo, e aí é muito tempo, né? 8 horas de trabalho, mais umas 2, 3 horas de estudo. Mas, enfim, aí vai pra sentar pra televisão. Quando chega no final do dia, eu sinto a sensação de peso que volta. É como se eu sentisse que existe um corte lá embaixo e que tá, tipo assim, tá um volume ali. Só que é só a sensação, porque quando você olha assim, tá normal. Então, assim, eu não indico ficar sentada muito tempo, não é bom. E não indico também, depois do período, né, desses 8 meses, você não fazer exercício, porque tem que fazer. Tem que fazer. Quando eu não faço o exercício, essa sensação me aparece mais do que quando eu faço. Mas comparado à sensação de peso do início do pós-operatório ali nos 22 dias, nos 30, 60 dias, não se compara. É bem mais leve, é bem mais aceitável do que daquela época. Naquela época era algo que dava medo dos órgãos caírem. Enfim, era muito estranho. Hoje em dia tá muito melhor.
Tem uma notícia que não foi muito boa de receber, é que eu estou com mioma de novo. Então, com o mioma, ele é agora numa posição intramural e ele tem 1,4 centímetro. Eu fiz uma ultrassonografia com 7 meses após cirurgia e eu descobri nessa ultrassom, eu chorei horrores, porque passar por todo esse processo e descobrir que tem mais mioma, isso me deixou muito triste. Minha cirurgia, ela tinha falado que tinha palpado tudo, que não tinha visto nada, e eu só consigo imaginar que ele deve ter crescido um pouquinho mais, principalmente porque eu voltei, né, a desregular a alimentação ali do 7º mês em diante. Eu fiz a cirurgia, eu fiz a ultrassom nesse 7º mês, se eu não me engano, não sei a data exata, mas foi esse período, e eu descobri ali. A médica da ultrassom falou que provavelmente ela pode ter palpado, ter visto, porém tava tão minúsculo que ela não optou por cortar para não invadir mais o útero, porque o meu mioma foi de 9,5 centímetros, ele foi muito grande. Então, assim, pra que cortar mais o útero em outras partes, né? Talvez tenha sido essa decisão, mas eu não sei. Só sei que foi muito triste pra mim saber disso. Eu já orei, já falei, na época eu lembro que eu fiquei mal. Mas uma coisa que eu posso dizer é o seguinte: nosso corpo, ele tem a memória de tudo que a gente faz a vida toda. Então, se a gente passa a vida toda, né, não se alimentando bem e tem a predisposição genética também, isso tudo eu acho que talvez coopere pra poder aparecer. No caso, ele não me causa nenhum mal, ele não inibe, não impede gravidez, mas de qualquer forma, como meu primeiro mioma, que foi esse de 9,5, que eu tive que tirar pro meu ectomia cesárea, ele também apareceu com esse tamanho, é uma coisa que eu tenho que ficar atenta e dessa vez, né, cuidar para que, se ele crescer mais, eu já procurar algum procedimento para tratar. O fato é, o aprendizado é que a gente não pode deixar de cuidar do nosso útero, porque é silencioso demais esse negócio. Não tá no nosso controle. E mensagem final que eu quero deixar pra vocês é exatamente isso. É uma mensagem de fé, uma mensagem de alegria, uma mensagem de gratidão. Se caso eu tiver esquecido de falar algum ponto, assim, você esteja passando por algum ponto que eu não comentei aqui, coloca nos comentários as perguntas e tudo mais, que aí eu posso, né, te ajudar. E outras mulheres também, porque tem muita mulher aqui que tá passando por isso, e aí possa contribuir também com a própria experiência, e a gente vai tirando as nossas dúvidas e ficando bem, né? Porque é importante a gente ficar bem nesse pós-operatório. Você vai ficar bem. Eu quero trazer a verdade, né, a boa e a ruim, mas te deixando ciente de que coloca Deus na frente da sua vida, do que tiver que acontecer. Não coloque agora seu pensamento em ansiedades do tipo, apareceu ou não miomas, porque isso é uma coisa que pode acontecer, mas pode não acontecer. Mas se acontecer, também não é o fim do mundo. A gente trata de novo, passa de novo. Claro, não será uma miomectomia cesárea, com certeza, porque daí você já vai estar tratando. O importante é você continuar fazendo os acompanhamentos. Não deixa de fazer a transvaginal, não deixa de fazer a mamária, não deixa de fazer o seu periódico. Inclusive, eu agora adotei isso pra mim. Eu vou fazer mais um por ano, eu vou fazer 2 ou 3 por ano. E é assim que vai, é pra gente poder não vacilar com o nosso útero. Faça sua parte, se cuide, se trate, não desista, coloque um sorriso no rosto, seja positiva. Eu espero não precisar fazer mais nenhum vídeo, em nome de Jesus. Mas claro, eu convido vocês para ficarem aqui no canal, porque eu vou compartilhar algumas coisinhas da minha rotina de estudos, de, né, conselhos pra vida, e é isso. Se vocês gostarem, fiquem por aí. Um beijo. Tchau, tchau.